Continuidade do nosso estudo e Deus tem nos abençoado, temos entendido várias coisas das questões proféticas de que o tempo está mesmo no fim. Estamos vivendo o começo do fim, cada vez mais perto da volta do Senhor Jesus, como já vimos 2 semanas atrás sobre o arrebatamento e semana passada sobre aquela profecia de Daniel capítulo 9, especialmente versículo 24 a 27, sobre as 70 semanas de Daniel. Muito importante, porque ela mostra o plano global de Deus para Israel. Não tem nada a ver com a igreja, é para Israel. E Israel, como nós vimos no segundo estudo, é o relógio de Deus para entendermos o cumprimento da profecia. E nós vimos em Daniel 9 que falta uma semana para ser cumprida. 69 já é passado, falta uma semana. Essa semana está para o futuro. E hoje nós vamos falar o que vai acontecer naquela semana. Começando em Apocalipse, capítulo 6, você vai ver a entrada desta última semana de 7 anos. Então, antes de entrar no estudo, quero agradecer a todos que estão participando. Muitos estão assistindo pelo YouTube. Então, por favor, se você está assistindo pelo YouTube, deixa aí a sua curtida, só para saber que você está assistindo, está entendendo. Pode deixar suas perguntas, pode escrever perguntas, eu sempre respondo para aqueles que estão interessados e têm perguntas. Se inscreva, porque se inscrevendo você vai receber automático, ninguém precisa passar para você. Os próximos você vai receber automaticamente, tá bom? E compartilhe, esse é o propósito do nosso estudo, é a gente alertar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Muitos já não falam mais sobre o assunto, já não pregam mais sobre o assunto, já não cantam, já não adoram mais, já não tem aquela esperança sobre a volta de Jesus, e nós estamos aqui nos esforçando com a bênção e a ajuda de Deus para alertar o povo de Deus. Então, faça a sua parte, nos ajude também, é de graça, tá só aí, só passa para frente, para que outros que você conhece, que sabe que não sabem sobre essas coisas que você já sabe. Então compartilhe os vídeos, por favor. Deus me deu a bênção de poder escrever um livro intitulado Por que Sofremos? Muitos já estão lendo, muitos do nosso grupo aqui já está lendo também. Então, muito obrigado por ter comprado e estar acompanhando. É uma alegria para mim saber que vocês estão lendo e eu tenho certeza que vai ser uma bênção, vai te ajudar ou você vai poder ajudar outras pessoas que estão passando por coisas difíceis na vida. Todos nós sofremos e o importante é saber por que sofremos e como nós vamos responder corretamente ao sofrimento que nós passamos, como glorificar a Deus através do sofrimento. Então, tem a oportunidade, se precisar de comprar, se quiser comprar, na verdade, vai na editoraperegrino.com.br, escreve lá o meu nome, Moisés J. Moura, ou o nome do livro, Porque Sofremos, e você vai achar o livro. Tá bom? Muito obrigado mesmo, cada um de vocês. Então, o nosso estudo hoje, o começo do fim, hoje é o sexto estudo dessa série. Estamos do meio para o fim, do começo do fim, na verdade. Hoje vamos entrar em Apocalipse capítulo 6. A última vez, penúltima vez, paramos no capítulo 5. Então hoje vamos do capítulo 6. Não vamos até o 11, mas é a primeira parte, de 6 a 11, que fala, são os acontecimentos na primeira parte da tribulação. Deixa eu mostrar para vocês no gráfico que eu mostrei já algumas semanas atrás. Esse é o gráfico que nós vamos tentar cobrir dentro de Apocalipse. Nós já estudamos capítulos 1, estudamos, não, mostramos o que tem lá, né? Na verdade, não posso dizer que estudamos porque não foi profundo, porque Apocalipse se divide em 3 partes, lembram? As coisas que viste, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois dessas que estão para o futuro. Então, já vimos as coisas que João viu, que era a presença do Senhor Jesus, a glória de Jesus, e depois Jesus pede para ele escrever para 7 igrejas, capítulos 2 e 3, João escreve as cartas para cada uma daquelas 7 igrejas, que também pode ter a ver com a história da era da igreja que nós fazemos parte. E o próximo, depois é capítulo 4 e capítulo 5, que já entra as coisas que hão de acontecer, e nós vimos então o arrebatamento, a nossa recepção no céu, aquela coisa gloriosa que nós vimos nos capítulos 4 e 5. Hoje, capítulo 6 mostra então as coisas que hão de acontecer, iniciando então a grande tribulação, o período de 7 anos de tribulação. Então hoje nós vamos entrar aqui. Como eu já disse, tribulação, combinando com Daniel 9, são 7 anos. E nós vamos ver isso dentro do Apocalipse, que se divide de duas maneiras, em duas partes. 3 anos e meio e mais 3 anos e meio. E ela fala perfeitamente da divisão e que é 7 anos. Vamos estudar isso mais para frente, lá no capítulo 12, que é o meio da tribulação.
Então hoje nós vamos começar aqui, basicamente vamos cobrir os 7 selos. E depois nós vamos ver os demais acontecimentos na tribulação. Então, aqui estão o julgamento dos 7 selos, Apocalipse capítulo 6 e capítulo 7. Essa gravura aqui, essa pintura, muito bem feita, foi feita pelo russo Viktor Vaznestov em 1887. É velha, mas ela é muito boa, então eu estou usando ela hoje para o nosso estudo. É bem antiga e acho muito boa para usar para aqui para o nosso estudo. Só tem um erro que eu não concordo com o senhor russo Victor, é que esse primeiro aqui, ele tem uma flecha como chama isso aqui mesmo? No arco dele tem uma flecha, e lá em Apocalipse não diz que tem uma flecha. Só isso, a única coisa que... Mas quem sou eu para criticar um artista desse aí, não é? Então, uma descrição breve, realmente não vou para ponto por ponto aqui, mas saber o que é o período de tribulação. A Bíblia tem muito a falar sobre o período de tribulação. Tem vários nomes que são dados a esse período de 7 anos de juízo de Deus sobre Israel e sobre as nações que rejeitaram Cristo, o Messias. E tem aqui, pelo menos, alguns termos bíblicos sobre os 7 anos de tribulação. Jesus chama de tribulação, também ele chamou de grande tribulação, o mesmo período. É chamado lá em Jeremias e Daniel de tempo de angústia para Jacó. Jacó é Israel e eles vão sofrer pior do que o holocausto durante esse tempo. Deus vai trabalhar com eles até que eles se arrependam e creiam no Messias Jesus Cristo, o Messias que veio e eles rejeitaram. Por isso é o dia de purificação para Israel, Zacarias diz, e Malaquias também. É o dia do Senhor, Deus está cumprindo e completando o seu programa que tem a ver com Israel. É o grande dia da ira do Senhor também para as nações e a hora da provação. Então, esses são termos, alguns dos termos usados para esse período chamado tribulação ou grande tribulação. Então, quem vai abrir o livro que tem os 7 selos? Era a pergunta de João. Quem vai abrir? E ele começou a chorar e o anjo falou: não chore. Jesus, o leão da tribo de Judá, ele abrirá os 7 selos e trará o julgamento ao mundo após o arrebatamento. Isso vai acontecer. Então Jesus pega o livro e o anjo diz: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Então quem vai abrir esses selos é o próprio Senhor Jesus Cristo, ressurreto, o leão da tribo de Judá. E aqui está o primeiro selo. Quando Jesus abre, cavalo branco é o que está no primeiro selo. Dá uma olhada para esse cavalo. Deixa eu ler o versículo. João diz: olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. E seu cavaleiro empunhava um arco. E note que no arco não tem flecha. Empunhava um arco. E foi-lhe dada uma coroa. E ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Vamos tentar entender isso que João está falando aqui. Então, olhe para essa figura, um cavalo branco, mostrando vitória, porque todos os reis na antiguidade, quando terminavam e venciam uma batalha, eles entravam no seu cavalo branco, mostrando a pompa e a glória da vitória sobre a batalha. Esse aqui vai ser um rei, olha a coroa. Ele vai ser um tipo de rei, ou governador, ou mundial. E ele vem em paz, porque ele traz um arco mostrando: eu sou batalhador, mas não tem nenhuma flecha, não vai atirar em ninguém. Quem é? Quem é? Parece ser Cristo, parece ser Cristo. E muitos creem que é esse primeiro selo traz no cavalo branco o Senhor Jesus Cristo. Por que Jesus viria no começo da tribulação? Alguns dizem, porque cavalo branco é vencedor, Jesus é vencedor. Em Apocalipse 19, ele vem dessa maneira também, como vencedor. Tem uma coroa na cabeça, Jesus é rei. E Apocalipse 19, Jesus tem coroa na cabeça e ele é rei. Ele vem como vencedor. Jesus vem como vencedor. Parece ser Cristo. Será que é Cristo? Se parece ser Cristo, se não é Cristo, quem é? Não pode ser Cristo. Por várias razões. Primeiro,
quem está abrindo no céu os selos é Cristo. Como ele vai abrir os selos e vem para a terra, abre o segundo selo, traz guerra. O primeiro selo vem e traz paz. O segundo selo vem e ele vem e traz guerra. Está complicado para acreditar que é Cristo. Não está colando. Não parece nada ser Cristo. Parece muito com Cristo, mas é alguém parecido com Cristo. Mas Cristo só vai vir. Ele veio antes no arrebatamento para trazer a igreja para o céu. Agora ele está no céu abrindo os selos, mostrando o que vai acontecer aqui na terra. Então, e ele vai voltar em Apocalipse 19, claramente, para terminar o período de tribulação e iniciar o seu reino. Então, não é Cristo. Agora, se parece Cristo e não é Cristo, quem é? É o anticristo. Ele vem trazendo falsa paz. Cristo nunca trouxe falsa paz, ele traz paz, certo? Ele vem em lugar de Cristo, ele vem como se fosse Cristo, ele vem chamado de Messias e é aceito, porque ele vem fazer uma aliança de paz com Israel. Aquilo que nós lemos, estudamos semana passada em Daniel 9:27, ele fará aliança com muitos por uma semana. Ele vem e vem fazer essa aliança por uma semana de 7 anos, uma aliança de paz. Eu vou falar mais para frente sobre isso, porque dentro dessa aliança de paz ele vai construir o templo lá em Jerusalém, que não tem hoje, só tem aquela muralha lá e a mesquita do lado. Mas ele vai fazer um trato de paz com Israel e as nações vizinhas e vai então construir esse templo, porque haverá um templo na tribulação. Ele vem como vencedor, mas ele já está derrotado e ele sabe disso. Porque Apocalipse 19 mostra como Jesus vai destruir ele e o seu exército, e o exército do mundo inteiro que está junto com ele contra Israel e contra Jesus. Então ele é de fato o anticristo. Eu sei, tem muitos pastores, muitos líderes, muitos pregadores, muitos conhecedores da Bíblia, que interpretam como sendo Cristo. Mas sinto muito, eu não vejo isso olhando a Bíblia literalmente, ou estudando o próprio Apocalipse, não dá para ver Cristo aqui de jeito nenhum. Parece, mas não é. E se parece não é, é alguém que é anticristo. Anti significa, você sabe, a preposição anti pode significar contra ou em lugar de. Então ele vem contra Cristo ou ele vem em lugar de Cristo, como se ele fosse o Cristo. E ele vai ser aceito pelos judeus e pelo mundo como o Cristo. Ele será um rei mundial, Daniel fala. Ele será um governante idólatra, nós vamos ver isso mais para frente em Apocalipse. Talvez vai ser judeu, eu creio que ele tem que ser judeu, porque se vai ser Cristo, Cristo significa Messias, os judeus não vão aceitar um Cristo que não é judeu, então deve ser judeu. Mas também vem do Vaticano. Por que Vaticano? Porque lembra a semana passada que nós estudamos sobre ele fará aliança. Quem é ele? Ele é o mesmo que destruiu Jerusalém no ano 70. E quem destruiu foi Roma. E Império Romano, na verdade. Não Roma, Itália, aquele lugar lindo que todos nós amamos. Nós estamos falando de um império, de um poder, de um domínio. E Vaticano tem esse domínio, esse poder, esse império dentro de Roma. Aquele país, que tem o Papa como o rei, o dominador do mundo inteiro. Vaticano deve vir de alguma maneira de lá. Um judeu que ao mesmo tempo está ligado ao Vaticano. Não sabemos, não temos muita informação. No nosso tempo ainda não temos. Tem muitas possibilidades, muita gente estudando sobre o assunto. Eu podia abrir aqui e falar só sobre isso hoje. Suposições. E nós não estamos atrás de suposições, estamos atrás da palavra de Deus. Quando a gente tiver algo concreto, a gente pode falar. Por enquanto é só suposições. Então não vamos falar. Talvez isso, talvez aquilo, deixa para lá. Uma coisa é, em Apocalipse 13, ele vai ser chamado de a besta. Então esse é o anticristo. É ele que vem e ele vai mostrar o caráter dele no meio da tribulação. Ele acaba com o trato de paz com Israel e ele põe lá dentro do templo, como Daniel diz e Mateus diz, ele vai exigir adoração dentro do templo. Vocês vão ver mais para frente. Então, de novo, esse que vem na 70ª semana de Daniel para iniciar com uma aliança é o anticristo. Lembra do ele, esse líder futuro, ele
é o mesmo do povo que há de vir, que destruiu Jerusalém. Só para você lembrar, é o anticristo, iniciando então o período de tribulação como governador. O reino dele dominar será de 7 anos neste mundo. Nós já estamos fora daqui, já estaremos no céu com o Senhor Jesus. Não vamos ver nada daqui para frente. É para o mundo que vai ficar. É para aqueles que não conhecem Jesus como Salvador ou que rejeitaram ele. É para Israel que rejeitou o seu Messias. Eles vão passar tudo o que nós vamos ver daqui para frente. Então, dá glória a Deus se você já tem Jesus como seu Salvador. E ore por aqueles que estão perdidos, porque eles vão passar por tudo isto. Jesus abre o segundo selo. E o que vem? Um cavalo vermelho. E esse cavalo vermelho vem para trazer morte através da guerra. Ele tem uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha! O anjo disse: venha! Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra. O primeiro veio trazer paz, o segundo veio tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Esse cavaleiro, no cavalo vermelho, ele vem trazer guerra, por isso vermelho, sangue. Ele vem tirar a paz da terra que o outro estabeleceu. Não sabemos quanto tempo vai durar entre o primeiro e o segundo. Um ano, não vai ser muito tempo, porque a tribulação toda são 7 anos. Tem muita coisa para acontecer lá. Você vai ver, de Apocalipse 6 até 19, tem muito para acontecer. Então, quem sabe meses, dias, não sabemos. Mas um vem trazer a paz e o segundo vem trazer guerra. Os homens se matarão, mortes à espada. Então, o segundo vem tirar a suposta paz que o primeiro trouxe. Jesus falou sobre isso em Mateus 24. Paulo falou sobre isso em 1 Tessalonicenses 5,3. Ele diz: quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto da mulher grávida. De modo nenhum escaparão. Ai de ti, Israel, e ai de ti todos que estiverem nesse mundo, sem Jesus Cristo como seu Salvador. E aí vem o terceiro. O terceiro é o cavalo preto, vem no cavalo preto. O nome dele é fome. Ele vem trazer racionalização de alimentos. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário. E não danifique o azeite e o vinho. Apocalipse 6, versículos 5 e 7, está lá. Ele vem trazer fome e racionalização de alimentos. O que sobrou depois daquela guerra, já do que o segundo trouxe. Então, balança significa isso. Lembra quando a gente comprava arroz, feijão, né, e pesava na balança? A gente não tinha muito dinheiro e comprava por quilo, né? É assim que vai acontecer naqueles dias, não vai ter muito. Então, ele diz 1 denário. 1 denário significa o dinheiro que um trabalhador trabalhou o dia inteiro é suficiente para comprar comida para aquele dia. 1 denário. Uma medida de trigo por 1 denário, por uma pessoa. Então vai ter fome. A cevada é um alimento mais barato, dá para comprar mais, vai comprar 3 medidas por 1 denário. E vinho e azeite é alimento para rico, especialmente naquela época, mas ninguém vai tocar neles, não vai estar indisponível. Então fome, fome, vai matar muita gente de fome. E aí vem o quarto selo, o cavalo amarelo. Amarelo pode ser cor parda, sem cor, quando a gente está doente, quase morrendo, não é? Ou está morto já nesse caso aqui. Então, cavalo amarelo. Olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte. E o Hades o seguia de perto. Hades significa sepultura. E foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, pelas pragas, por meio dos animais selvagens da terra. Morte. Muitos vão morrer aqui. Quanto? 1/4 da terra. A morte, ele tem autoridade para matar 1/4 da população da terra. Nós estamos quase. Se o Covid não tivesse matado tanto, já em mais 2 anos chegaremos a 8 bilhões de pessoas no planeta.
Vai atrasar um pouquinho para chegar a 8 bilhões. Mas vamos supor que por volta do começo da tribulação tenha 8 bilhões de pessoas. Um quarto seria 2 bilhões de pessoas mortas. Só com essas coisas aqui. Espada, pragas, doenças como Covid, como outras, fome e as feras. 2 bilhões! Isso seria a população da China, a população de China que tem 1 bilhão e 400 milhões, Estados Unidos e Brasil juntos. Imagina, China, Brasil e Estados Unidos tudo junto, bum, morto. É muita gente. Só esse cavalo, só por essa situação, um quarto da Terra morto. E aí vem o quinto selo. O quinto selo não tem nenhum cavalo, quinto selo não tem nenhuma morte, quinto selo vai mostrar o que está acontecendo no céu. Vamos parar um pouquinho da Terra, vamos olhar o que está acontecendo lá no céu, tá bom? Vamos ver as almas debaixo do altar. Então, tem também um templo no céu, e aqui tem o altar, e essas almas estão debaixo do altar, e João diz, quando ele abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Quem são essas almas? E o que eles estão fazendo lá? São crentes martirizados na tribulação. Não são os de antes do arrebatamento, que os crentes do arrebatamento já estão no céu. Então, esses crentes que chegaram no altar, chegaram no céu, acabaram de chegar, são crentes martirizados na tribulação. É óbvio que haverá salvação. Deus é misericordioso. A misericórdia do Senhor não tem fim, a Bíblia diz. Não é verdade? Ele ama todos, ele quer que todos sejam salvos. Então, mesmo depois da volta de Jesus no arrebatamento, muitos ainda vão se converter durante a tribulação. Muitos vão ter oportunidade, eles vão lembrar o que nós falamos, vão ver os nossos vídeos, vão ler a Bíblia, vão estar na igreja. Oh, eu frequentei a igreja e nunca acreditei. Ou eu achei que eu tinha acreditado e não era verdade. Já pensou? Eles vão arrepender no dia seguinte, eles vão ser martirizados durante a tribulação. Então eles morrem e as almas deles vão para debaixo do altar. E Jesus fala, até que se complete, o anjo fala para João, até que se complete o número dos conservos e irmãos, porque eles estão querendo, até quando isso aqui vai acontecer? Por um pouco mais de tempo, mais 6 anos, 5 anos e meio, mais um pouquinho, porque são 7 anos da tribulação. Então, quem são os conservos? São os gentios crentes. E quem são os irmãos? São os judeus crentes. Então, até que eles se convertam na tribulação e termine então o programa de Deus, eles ainda vão ver, eles vão estar no céu, mas outros vão estar sofrendo como eles, martirizados aqui no período de 7 anos de tribulação. O sexto selo. O sexto selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro, como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres se esconderam em cavernas e entre as rochas nas montanhas. E eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do cordeiro. Ah, eles sabem então que é o cordeiro que está fazendo isto? Este é o selo que traz catástrofes. 2 bilhões já morreram, a paz já acabou, fome já matou muita gente, a espada, as feras já destruiu a vida de muita gente e agora vem o grande terremoto.
O maior terremoto que teve até hoje nem chegou, se eu me engano, até 10 pontos na escala Richter. Richter. Esse grande terremoto vai ser maior do que todos os que já houve. O Sol escurece, a Lua fica vermelha, estrelas caem. Não sei se elas caem na Terra, porque uma estrela caindo na Terra acabou, né? Talvez elas estão caindo fora da Terra, estão mexendo, está bagunçando tudo. O mundo está se acabando. Não só as pessoas e o mundo, o planeta Terra, o universo todo está se deteriorando. Os montes se mudam de lugar, as ilhas se mudam de lugar, pessoas se escondem da ira de Deus. Agora eles sabem que é Deus punindo eles. Mas se arrependem? Não. Quanto mais Deus fizer isso, mais nós vamos ver que eles mais vão se endurecer. E pessoas procuram a morte. E a morte depois vai dizer que vai fugir deles. Muito bem. Passou 6 selos. O que vem no 7º selo? Se foi tão terrível até aqui, o que vem no 7º selo? Repare, o 7º selo não vem nada desse tipo. Dá um intervalo, na verdade, entre o 6º e o 7º selo. Antes do 7º selo, é pedido então que pare tudo, pare as destruições. Apocalipse 7, de 1 a 8, e depois nós vamos tratar disso no capítulo 14. Pare tudo para que Deus escolha ou cele os 144 mil escolhidos. Esse é um instrumento de suspensão de juízo. Parou, então, do 6º para o 7º selo, não tem nada de destruição, é só um intervalo, um interlúdio. Para. Deus vai tratar agora de proteger, selar, separar os 144 mil escolhidos que vão pregar o evangelho nessa terra. Então, há 4 anjos segurando os 4 ventos da terra, norte, sul, leste e oeste, eles se protegem para que não haja destruição nos 4 cantos da terra. O objetivo? Segurar o juízo por um tempo. Não vai ter nada, ninguém vai morrer. Deus está protegendo a terra. Por quê? Porque não haverá julgamento agora até que os 144 mil escolhidos sejam selados na testa, mostrando que eles serão servos de Deus para pregar o evangelho até o fim da tribulação. Esse é o propósito. Então, o propósito é: suspende-se o juízo, versículo 3, e eles vão então selar os 144 mil. Quem são os 144 mil? Nós vamos tratar deles no capítulo 14 e o que eles vão fazer. Mas aqui diz, e lembre-se disso quando nós vamos tratar no capítulo 14, que todos eles são judeus que se converteram na tribulação. Por isso eles vão ser separados, selados, marcados o selo. Eles são de Deus, se converteram na tribulação, agora são escolhidos por Deus para pregar o evangelho durante a tribulação. Eles vão pregar o evangelho do reino durante a tribulação. E esse evangelho será pregado até o fim da tribulação. Eles são virgens, são puros, são castos, são servos de castros. Castos mesmo. Serão servos de Deus. São escolhidos de cada tribo de Israel. Há 12 tribos de Israel, 12 mil de cada tribo, fazendo um total de 144 mil. Ao ler a descrição ou o nome de cada tribo, a gente percebe algo interessante. Se você leu com atenção, você vai perceber. Por que José entrou nessa lista quando em outras listas no Velho Testamento José não entra na lista das tribos? Ele não entrou porque Abraão pegou os filhos dele, o Manassés e o Efraim, e falou: eles serão meus. E deu a tribo para eles em vez de José. Então, aqui José entra, mas Dan sai. Dan sai. Dan está fora, mas José entra. Por quê? Qual o propósito de tirar o Dan e entrar José? José era o queridinho de Abraão, nós sabemos disso. E ele merece, tá bom? Então,
12.000 da tribo de José. E os da tribo de Dan não entraram. Por quê? Provavelmente porque Dan foi a tribo mais idólatra de todas as tribos. E se tem uma coisa, Isaías diz que Deus detesta mais do que tudo é a idolatria. Dan foi uma tribo das mais idólatras e Deus não suporta idolatria, alguém que troca ele por qualquer outra coisa. Então, provavelmente Dan está fora pela idolatria. Mas também, entre os judeus ortodoxos, existe ah, uma, uma direção de ideias e alguém escreveu algo lá entre os ortodoxos de que o anticristo poderia vir de Dan. Não sei como, não sei porquê, nós não temos muita informação, mas é bem possível. Talvez por isso não foram escolhidos, quem sabe. Deixa para a gente saber depois, se tiver mais informação. Ah, dentro desse período também tem agora uma multidão de gentios vindo da tribulação, separada agora dos 144.000, e eles são todos salvos durante a tribulação. O número deles diz que é um número inumerável, não dá para contar pessoas que se converteram durante a tribulação. Disse, Deus ama você, Deus ama cada um, Deus ama mesmo aqueles que estão rejeitando Ele agora, eles ainda vão ter mais uma oportunidade durante a tribulação. Então, por isso nós temos que pregar. E não se preocupe se não aceitam agora. Quem sabe aceitam depois, não é? Quem sabe aceitam depois. Lembra daquele ditado? Se não vem pelo amor, vem pela dor. E eu espero que não venha por essa dor da tribulação, mas se tiver que ser, Deus ainda ama. E o sacrifício de Cristo ainda é suficiente para salvar, mesmo durante a tribulação, quem crer. Então, um número inumerável de pessoas que se converteram durante a tribulação. Qual a nacionalidade? São judeus? São gentios, não judeus. São gentios. Os judeus que se converteram são os 144.000 que foram selados. Agora são gentios, pessoas de todas as nações, tribos, raças, povos e línguas. Exatamente o que está escrito lá em Apocalipse 7, versículos 9 a 17. Eles foram vestidos de branco, porque eles são salvos, é a vestimenta branca, então mostra eles se converteram. Eles têm nas suas mãos palmas, mostrando a alegria da salvação. Estamos livres da tribulação, morremos e direto foram para o céu. A alma deles está lá. Então, eles vão ser ressuscitados no final da tribulação, mas a alma deles está lá agora, tá bom? Então eles fazem louvor a Deus pela salvação. Uma multidão, só de almas aqui, cantando e clamando em alta voz, e os anjos junto com eles, adorando a Deus, Salvador, Libertador, Rei de toda a terra, e ao Cordeiro de Deus, o nosso maravilhoso Senhor Jesus, o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que deu a sua vida, que foi crucificado, sofreu por nossos pecados para nos salvar. O sangue dele foi suficiente para salvá-los também, mesmo quando eles rejeitaram por tanto tempo, mas agora ouviram e foram salvos. De onde eles vieram? De onde eles são? Versículo 13 é claro e diz: são crentes em Cristo, mártires da tribulação. Versículo 14. É a segunda vez que nós ouvimos isso. Mártires da tribulação se convertendo, que se converteram, foram martirizados e subiram para o céu. Não vai ser fácil ser crente na tribulação. O anticristo não vai aceitar crente na tribulação. Vai morrer, vai sofrer rapidinho. Não vai durar muito tempo se converter. Por isso é melhor se converter agora. Se você não se converteu ainda e está ouvindo, converta-se agora. Entrega a sua vida para o Senhor Jesus agora. Aceite Ele como seu Salvador e comece a servi-lo agora. Porque no tempo da tribulação vai morrer rápido. Eles não fazem parte da igreja, porque a igreja vai até o período quando Jesus volta no arrebatamento. Daí para frente são crentes da tribulação. Então eles foram salvos durante a tribulação. Ups. Versículo 13. Quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde vieram? Respondi a pergunta antes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e servem
de dia e de noite em seu santuário. Aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Olha o que eles vão ouvir. Palavras para nós também, eles vão ouvir. Nunca mais terão fome. Eles morreram de fome. Nunca mais terão sede. Provavelmente morreram de sede lá na tribulação. Não os afligirá o sol. Lembra que o sol se esquentou demais? Nem qualquer calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Rejeitaram, mas agora eles têm o Cordeiro lá como pastor deles, porque eles se converteram na tribulação. E ele os guiará às fontes de água viva. E note, que lindo. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Se Deus vai fazer isso com eles, que rejeitaram e agora se converteram na tribulação, Deus faz isso mesmo conosco. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia. Obrigado, Senhor. Bom, e agora? O sétimo selo. O que tem no sétimo selo? O sétimo selo, na verdade, tem as 7 trombetas. Quando abre o sétimo selo, tchan, 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 7 trombetas. E é isso que nós vamos estudar semana que vem. Abrindo capítulo 8 até 11, nós vamos estudar sobre as 7 trombetas e elas duram bastante. Tem outras coisas acontecendo entre as 7 trombetas. Então, teve julgamento dos selos até aqui. Muita destruição, muita morte, muita conversão. Glória a Deus. O anticristo está aí com tudo no seu projeto de paz, que já foi quebrado, estragado, mas ele está aí e já já ele vai mostrar a cara e vai fazer coisa pior depois do capítulo 12, no meio da tribulação. Então, semana que vem nós vamos estudar do que pegando das 7 trombetas até o meio da tribulação no capítulo 11. E depois do capítulo 12 para frente é o 3 anos e meio final da tribulação. Então não perca o próximo episódio de O Começo do Fim. Deus tem nos abençoado, temos aprendido muito e eu agradeço a todos que estão participando, estudando a palavra de Deus com desejo. Continue lendo o livro de Apocalipse daqui para frente. Faça anotações, traga suas perguntas. Vamos estudar juntos. Não vamos esquecer que a nossa tarefa agora, mais do que nunca, é alertar 2 grupos. A Igreja de Jesus, para fazermos o nosso trabalho, e os não crentes, aqueles que ainda não entregaram a vida para o Senhor Jesus, para que façam enquanto há tempo, porque a tribulação não vai ser nada fácil. Eu acho que pior que a tribulação só o inferno. Ainda bem que tem ainda a tribulação para se converter, mas não deixa para se converter lá. Entrega a sua vida agora. Aceite o Senhor Jesus. Ele morreu por você. Ele foi sacrificado por você, para você não ter que sofrer o pior depois. E o inferno, pior ainda, eterno. Então, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Deus amou o mundo de tal maneira. Olha a tal maneira que ele fez. Ele deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, por seu plano perfeito. Obrigado, Senhor Deus, por sua misericórdia e graça, que são eternas, nunca acabam. E foi através dessa misericórdia e dessa graça que nós fomos alcançados. Alguém falou dessa verdade para nós, alguém pregou sobre Jesus, alguém falou que Ele é o único Salvador, que Ele morreu por nós, e nós cremos. Há muitos outros que ainda não creram, há muitos que nem sabem disto, há muitos que sabem e estão rejeitando. Senhor, nos ajude a alertá-los. Nos ajude. Aviva a tua igreja, Senhor, para que nós, os servos do Senhor, os pastores, os líderes, esses que estão na linha de frente, Senhor Deus, que eles tomem isso como compromisso. Estamos no fim, não tem por que ficar agarrado, fazendo projetos de construção de tantas coisas que vão ficar nesse mundo para o anticristo usar. Nos ajude, nosso Deus, a fazer a obra eterna de anunciar a tua palavra e investir pesado naquilo que dura eternamente. Nos ajude, ajude a tua igreja, Jesus. Muito obrigado. Obrigado que a sua misericórdia é tão
que muitos vão ainda se converter durante a tribulação. Obrigado também, mais do que nunca, Senhor, porque nós estamos livres disto, por causa do teu grande amor por nós. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós te amamos e te agradecemos e oramos com gratidão no nosso coração. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, deixa aí a sua curtida no canal do YouTube, se inscreva para receber os vídeos. Se tiver perguntas, fique à vontade. O livro está aí, não esqueça de editoraperegrino.com.br e vai para frente, tá bom? Deus abençoe, mais uma vez, muito obrigado, queridos. Amo cada um de vocês e estou orando também por aqueles que estão pedindo oração e por aqueles amigos aqui. Deus abençoe. Amém.